Boa noite aos irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 11. São as passagens bíblicas que dá, os versículos que dá apoio para a campanha de hoje. O tema da campanha é Deus transforma o vale de lágrima em campo de vitória. Deus seja louvado por este tema. Eu vou ler pela minha Bíblia, tá bom? 11 diz assim: Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó preso de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Porque entesei Judá para mim como um arco e fiz de Efraim sua flecha. Despertarei os teus olhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre ele, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, eles devorarão depois que os tiverem sujeitado às pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho. Encher-se-ão como bacia de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque como pedra de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer e os jovens e o vinho e as virgens. Aleluia, pode sentar. Vou tentar esclarecer para você o envolto, o que acontecia neste período. A nível de conhecimento, o livro de Zacarias é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento, por causa das visões de Zacarias e algumas características escatológicas que existem nesse livro. Nós sabemos que Zacarias era um profeta pós-exílio. Ele estava profetizando depois do retorno do cativeiro da Babilônia, quando a primeira leva de pessoas volta do cativeiro, sobre a liderança de Zorobabel, um líder político, e sobre a liderança de Josué, que seria o líder espiritual, o sumo sacerdote da época. Mas eles voltaram no intuito de reconstruir o templo, de reconstruir o altar ao Senhor. Mas esse processo foi barrado, eles não puderam trabalhar nisso, e é justamente aí onde Deus levanta Ageu, o profeta Ageu, e levanta também o profeta Zacarias. O templo precisava de ser reconstruído, e é sobre isso que nós vamos falar esta noite, sobre reconstrução. A minha pergunta para você é: o que é na nossa vida, o que é na sua vida que precisa ser reconstruído, que precisa ser reformulado, que precisa ser melhorado, que precisa acontecer um aperfeiçoamento, uma reconstrução, fazer novamente se preciso. O bom da reconstrução é que faz de uma forma melhor do que da primeira. Essa era a intenção do profeta. Então aqui Deus levanta Ageu e Zacarias propriamente, que é o que estamos lendo, para encorajar o povo a lançar mão na obra do Senhor. Não era lançar mão da obra, tirar, era lançar mão na obra, colocar, levantar o povo, animar o povo que tinha acabado de sair do cativeiro. A intenção do Senhor era que Zacarias motivasse, através das visões e revelações que o Senhor estava dando a ele, motivasse o povo a trabalhar na reconstrução dos muros. O povo de Deus ficou muito tempo no cativeiro, muito tempo sofrendo.
O povo de Deus estava em suas cidades, vamos botar aqui em Jerusalém, foi saqueado pelo exército inimigo, Nabucodonosor, se eu não me engano, me corrija alguém, e foi levado cativo, como escravo para um outro país e para servir outros deuses. Passaram um tempo lá sendo escravizados e agora eles retornam, mas precisavam reconstruir a sua cidade porque havia sido totalmente destruída. Zacarias foi levantado por Deus para essa restauração. E quando nós chegamos aqui no capítulo onde nós lemos, que é Zacarias 9, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, vai falar sobre isso, sobre o Senhor querer sempre restaurar, renovar a aliança, o contato, a intimidade com o seu povo. Este povo foi levado cativo porque eles estavam pecando contra Deus. O Senhor permitiu o sofrimento, permitiu o cativeiro para que eles aprendessem a servir ao Senhor e servir com perfeição. O povo de Deus ficou muito tempo lá, mas por meio de um decreto o povo volta para a sua terra, mas eles tinham uma preocupação, e essa preocupação era reconstruir um altar a Deus e reconstruir o templo que havia sido destruído anos atrás. Mas nesse período se levanta uma proibição. Veja, o povo volta para casa, para a sua cidade, e quando eles começam a tentar construir a sua cidade, se levanta o povo da Pérsia, a autoridade da Pérsia e também alguns samaritanos contra essa restauração. Eles não deixaram ou tentaram desmotivá-los a não reconstruírem esse templo. Mas Zacarias entra em questão, entra aqui levantado por Deus e encoraja o povo a lançar mão na obra, a trabalhar na obra, a não ficar desmotivado. E eu peço os irmãos da mídia aqui, ou eu posso ler, volta só um pouquinho no capítulo 8, versículo 9, quando Zacarias está tentando motivar o povo a colocar a mão na obra, e vai dizer assim no 9, Zacarias 8 e 9, assim diz o Senhor dos exércitos, esforcem-se as vossas mãos, e vós que nestes dias ouviste estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Zacarias diz para o povo, em revelação, se esforcem para que a obra do Senhor seja feita. Mas veja como isso é parecido conosco no dia de hoje. Nós vamos falar sobre restauração, mas sempre que eu estou no altar do Senhor, eu faço questão de dizer que antes que a tua vida seja restaurada, antes que os teus sonhos sejam realizados, antes que os teus planos aconteçam, primeiro é a obra do Senhor que precisa acontecer. Eu não estou falando para você negligenciar a sua casa, família e trabalho, eu estou falando de obra do Senhor. Primeiro é a vontade do Senhor para a sua vida. Primeiro é o que Deus quer para a sua vida e depois o que nós queremos para a nossa vida. Então, quando o povo pensou em se levantar para trabalhar, se levanta um povo contrário a isso, a essa vontade. E trazendo isso para nós, quantas vezes você também já não deve ter sofrido, estando você em meio à obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo o teu máximo, o teu melhor, aquilo que dá para ti, e muitas das vezes você não tem o reconhecimento necessário, que você acha necessário, ou muitas das vezes você está esperando algo e esse algo não chega, e você se desmotiva. É como esse povo aqui. Vamos reconstruir, mas espera aí, tem um exército enorme que não concorda, tem os samaritanos que não concordam. Espera aí, vamos reconstruir, precisamos levantar um altar ao Senhor, restaurar o templo do Senhor, mas existe muita gente contra nós. E o Senhor levanta Zacarias e disse: não olha para este povo, simplesmente diz ao meu povo que coloque a mão na obra, que se esforce, que faça o seu melhor. E trazendo para nós hoje Colossenses 3 e 23, vai falar sobre isso.
Se porventura, por algum motivo, você está desmotivado, se por algum motivo você já não tem forças para orar pelaquele ente querido, que você ora e não vê resultado, ou uma situação na sua vida, Colossenses 3:23, por favor. Ótimo. Como é que você deve fazer a obra do Senhor? Como você deve orar por alguém, mesmo que esse alguém não esteja vendo o que você está fazendo? É em Colossenses 3:23. Vai dizer assim. Vai dar certo? É conhecido. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para, na minha tem assim, como quem faz para o Senhor e não para os homens. O Senhor está dizendo para nós esta noite, a reconstrução que você espera na vida do ente querido, seja alguém viciado ou doente, seja alguém perverso ou prostituto, o que você espera, a reconstrução que você espera, o Senhor está dizendo, faça como quem faz para Deus. Ore, busque, pague o preço, jejue, faça a sua parte como quem faz para Deus, não olhando para o homem. Fazendo desta forma, nós vamos alcançar a vontade de Deus para a nossa vida. No capítulo 9, que é esse que nós estamos lendo, o capítulo 9 de Zacarias é um encorajamento a buscarmos a presença de Deus e fazer a sua vontade. No versículo 9, por isso que eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta, no versículo 9, vai dizer assim, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó Sião, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. O profeta Zacarias, ele está fazendo menção a respeito de uma visão do futuro do Senhor Jesus, ele está apontando para Cristo. E quando ele faz isso, ele vai trazer isso aqui, que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus tremendo e maravilhoso, e desde o Antigo Testamento ele já estava sendo anunciado. No versículo 9 vai falar que ele viria. Quem foi que entrou em Jerusalém, aclamado por uma multidão? Multidão essa que mais tarde também clamou por Barrabás. Mas quando ele entrava na cidade de Jerusalém, cantavam Hosana, Hosana nas alturas, o Senhor Jesus. E foi esse mesmo que Zacarias está falando aqui, que entrou em Jerusalém, que foi aclamado, tempos depois foi morto, crucificado, e ele pagou um preço de sangue, um preço de cruz pela minha vida e pela tua vida. Este mesmo Deus não permanece morto, mas reviveu, nos dando assim a garantia de uma vitória vindoura, não só nesta terra, mas também na terra celestial. Mas foi pago um preço de sangue por isso. O sangue foi de Cristo. Mas vamos falar sobre sangue no versículo 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Ele está trazendo um esclarecimento sobre o poder do sangue e a importância do sangue na formação das alianças. Por isso que eu citei Jesus na cruz do Calvário, porque quando ele derramou o sangue dele por mim e por você, ele estava fazendo uma aliança eterna conosco. Se você permanecer no Senhor, buscando e adorando a este Deus, essa aliança não é quebrada, pois ela foi selada com o preço de sangue, e isso é muito importante para o nosso Deus. Êxodo 12:13 vai falar um pouco mais sobre isso. Êxodo 12:13. Sobre sobre a importância do sangue. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir
vir, no sentido ver, o sangue passarei por vós e não haverá entre vós pragas destruidoras. Quando eu feri a terra do Egito, a morte passaria sobre aquele povo, mas o Senhor fez uma aliança com o seu povo. Vocês vão sujar os umbrais da porta com sangue. Quando o anjo da morte passar, a porta que estiver marcada com sangue, ninguém morrerá. Irmãos, entenda o peso e o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário por você, preço de sangue, para garantir que você tivesse hoje a garantia da vitória ou direito a uma reconstrução, já que estamos falando sobre reconstrução. O Senhor quer que eu e você entenda que foi pago um alto preço pela sua vida. E se foi pago um alto preço, por que jogamos ela fora por tão pouco? Por que negligenciamos a caminhada com o Senhor por tão pouco? Por que negamos a Cristo, embora muitas das vezes eu digo, eu não nego, mas negamos. Negamos quando eu troco Cristo por qualquer coisa secular. Um preço foi pago pela sua vida e você precisa valorizar esse preço. Você quer reconstruir os muros da sua vida que talvez estejam em ruínas. Eu não sei quais são os muros. O Senhor também quer reconstruir a tua vida. O Senhor também quer fazer novo, trazer um novo de Deus sobre a sua vida. Mas Ele pede de nós um compromisso maior. Para que isso aconteça, isso apontava já para Cristo na cruz do Calvário, onde derramaria seu sangue por nós. E Cristo derramando o seu sangue por nós, veja o que acontece. 1 João 1 e 17. 1 João 1 e 17. O Senhor fez uma aliança contigo, assim como fez com este povo. E essa aliança foi lá na cruz do Calvário. 1 João 1 e 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O Senhor nos purifica. O Senhor nos lava. O Senhor nos protege. O Senhor cuida de nós por causa de uma aliança que Ele fez na cruz do Calvário. Para que você tivesse o direito à vida eterna, mas não fosse bom só quando você subir, fosse bom aqui e agora. Mas para que seja bom aqui e agora, irmãos, é necessário que eu reconstrua coisas ou situações em minha vida. É necessário, já que estamos no começo da campanha, vou me permitir esclarecer mais. É necessário que eu e você entenda que para haver uma reconstrução, para haver uma mudança na minha vida, eu preciso me voltar para o Senhor de uma forma mais íntima e mais verdadeira. Irmã, mas eu já vou para a igreja 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Não estou falando de templo, paredes, eu estou falando de comunhão, intimidade, busca com o Espírito Santo de Deus, busca com o Senhor. A sua vida, a nossa vida vai começar a mudar quando nós entendermos que precisamos estar aos pés de Cristo. E não é de qualquer jeito, irmãos, porque eu entendo, ou alguém pode entender que estar aos pés de Cristo é de vez em quando se ajoelhar para orar, com a mente vazia, com a mente longe dele. O Senhor quer tratar primeiro em nós, mudar primeiro em nós, para depois isso fluir para fora. Em nome de Jesus, você quer reconstrução? Qual é a área da tua vida que você precisa de uma reconstrução? É o casamento, é a vida financeira, é a saúde, são as tuas emoções, é a tua comunhão com o Senhor. O que é que precisa ser reconstruído para que a vitória que você tanto almeja chegue a você? Porque o Senhor, vamos trazer isso para nós. Você não vai comprar móveis novos para colocar em uma casa velha
e caindo aos pedaços. Você vai primeiro ajeitar a casa para depois mobiliar. O Senhor não vai derramar bênção sobre as nossas vidas se a minha vida estiver em ruínas, se os meus muros estiverem caídos, se eu estiver cheio de bagaço velho, se eu for uma construção velha e inacabada. O Senhor não vai agir. Não porque Ele não tenha poder, mas porque vai contra o que Ele nos ensinou. Precisa renovar, precisa haver essa reconstrução, precisa que você se disponha, assim como eu me disponho a estar na presença do Senhor, permitindo que os muros que existem aqui, muros em ruínas, muros esses que eu cito, são muros do pecado, esses muros precisam sair e o Senhor construir coisas novas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, entenda que você foi purificado pelo sangue de Jesus, como está no versículo 11. Versículo 12 diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Zacarias vem trazendo, do capítulo 8, capítulo 9, ele vem trazendo promessas. Visões de promessas de tempos bons pela frente. Por quê? Porque o povo vinha do cativeiro. O povo vinha de sofrimento. Você está em algum cativeiro hoje, aqui e agora? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como diz o salmista, como diz Paulo. Examine você agora. Tem alguma coisa te prendendo? Tem alguma coisa dentro de você que não te ajuda a prosseguir? Que você até tenta não cair neste pecado, mas quando você se vê já está nele novamente? Tem um pensamento que você foge, mas volta e meia você traz de volta e alimenta e cultiva. E este pensamento não procede do céu, ele é maligno, ele é direto do inferno. Tem alguma coisa que está prendendo você e não impede que você cresça espiritualmente? Um pecadinho de estimação, uma mania velha que trouxe lá do Egito e ainda não se libertou? Aonde está o seu cativeiro? Na sua mente, no seu coração, no seu corpo? Você precisa sair dele. Você já recebeu poder e autoridade para sair deste negócio. Você precisa dar o primeiro passo. Existem cativeiros que você nem imagina, que a gente pensa, não é nada. Tem um cativeiro da língua. Eu não consigo, quando eu menos me vejo, lá está eu falando mal de alguém. É o cativeiro, está preso nesse negócio. É um cativeiro da prostituição, quando eu menos espero, estou eu lá na internet passando vídeos e vídeos. Estou falando eu, tá? Vídeos e vídeos e vídeos, não estou apontando ninguém, por favor. São cativeiros que quando eu menos espero, estou eu desejando as coisas deste mundo, ao ponto até de sentir o cheiro de uma bebida que eu bebia quando não servia ao Senhor. São cativeiros que estão te prendendo. E o Senhor te trouxe esta noite, neste propósito desta campanha, para te libertar deste mal, em nome de Jesus. Para fazer de você uma cidade santa, uma cidade restaurada. Mas nós vamos nos aprofundar mais um pouco sobre isso. Vou dividir o versículo 12. Voltai à fortaleza. O povo vinha do cativeiro, estava começando uma nova vida. E ele diz, voltai à fortaleza. Fortaleza, em alguns textos bíblicos, em alguns contextos bíblicos, fortaleza representa uma cidade fortificada, uma cidade protegida. Ele está dizendo, voltem para a minha proteção. Voltem para debaixo da minha potente mão.
O Senhor quer te trazer novamente para debaixo da potente mão dele. A cidade está aqui, a fortaleza aqui, dentro do contexto, são os muros que protegem esta cidade. O Senhor está dizendo para nós esta noite: eu quero te trazer para dentro da minha proteção. Ou você pode dizer: mas eu já vivo debaixo da proteção do Senhor. Amém? Mas o Senhor quer te dar mais e mais livramento. O Senhor quer cuidar de você de uma forma mais íntima. Mas o problema é que quando nós oramos: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, nessa mesma hora não esperamos a ajuda dele, pelo contrário, vamos lá na nossa própria força e fazemos. E muitas das vezes desobedecemos ao Senhor. Deixa que ele, com a sua força, nos protege. Salmo 18, versículo 2. Logo em seguida, Salmo 46. Salmo não tem versículo. Aprendi. Salmo 46, verso 1. 18 e 2. 18 e 2. Salmo. Amém. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Na minha Bíblia vem dizendo: a minha fortaleza. Veja o que o salmista traz para nós. O Senhor é a tua rocha. Aonde você está pisando é seguro. Se é Cristo, é seguro. Pise com força, pise com segurança. E quando eu falo em pisar, eu estou dizendo: se o Senhor te disse, vai que eu te ajudo, seja em que for, vai em nome de Jesus, porque vai dar certo. E ele vai dizer que ele nos liberta. Ele vai dizer que ele é o nosso refúgio, o nosso escudo, a fortaleza. Irmãos, entenda que para o adversário tocar em você, ele precisa passar pela permissão de Deus. E o nosso Deus é o Deus dos deuses. É o mais forte de todos. É o mais glorioso. É o mais eterno. Ele é Rei dos reis. Ele é o seu Deus. Salmo 46 e 1. Vai confirmar este versículo também. Amém? Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente nas tribulações. Deus é a tua fortaleza. Ele está te guardando. Ele é a tua força. O Senhor trouxe você esta noite para encorajar o seu coração e não para te entristecer. Para afirmar ainda mais, porque parece que às vezes o Senhor fala e nós não entendemos. Ele está dizendo que pode contar com Ele, porque Ele te garante a vitória naquilo que você tem clamado. Ele é a tua força, a garantia da tua vitória. Não se assuste com as provações ou quando se levantar o teu inimigo. Não se assuste. Digamos que você é essa cidade e o Senhor é os muros que te protegem. O exército inimigo pode vir. Só levaram o povo de Deus cativo para a Babilônia porque foi permissão do Senhor. Caso contrário, não levaria. Entenda uma coisa, eu quero lhe ajudar a esclarecer algo se você ainda não entende. Eu vou abrir um parêntese da ministração, depois eu retorno. Existem as provações e as tentações. Provações e tentações. É diferente. Provações é da parte do Senhor. Ele permite. Ele permite. E quando Ele permite essa provação, o nome já está dizendo: prova. Prova. Para testar o teu conhecimento, ou para aperfeiçoar o teu conhecimento. Ninguém morre na prova. Ninguém deveria morrer na prova.
Porque é o Senhor trabalhando no teu coração de dentro para fora. É o Senhor trabalhando na tua vida de dentro para fora. Então, a partir de hoje, se você passar por uma luta, estiver numa luta, faça a seguinte reflexão: isso aqui é uma provação, ou é tentação, ou é coisa maligna? Porque se for provação da parte do Senhor, não adianta repreender em nome de Jesus. Vai passar. Vai ter que passar. A dificuldade vai passar. Porque são provações. Mas é nas provações que nós somos fortalecidos. É nas provações que nós aprendemos a confiar nesta fortaleza. É nas provações que você aprende que só o Senhor é quem pode te socorrer. São nas provações que você encontra intimidade e comunhão com Cristo. São nas provações, meus irmãos, que você cresce no reino espiritual. Você cresce de uma forma que o adversário entende que não pode tocar em você, porque você está sendo aperfeiçoado pelo Rei dos Reis. É nesse momento. Então, quando você estiver na luta, você diz: espera aí, deixa eu me concentrar nesta batalha. É do Senhor, é o Senhor permitindo provações para me aperfeiçoar, curar, transformar, libertar, ou é coisa maligna? Porque se for coisa maligna, tu vai repreender em nome de Jesus. Mas se for provação, tu vai dizer: assim como o Espírito do Senhor, lá em Mateus 4, levou Cristo ao deserto para ser tentado. É a Bíblia quem diz. Assim como ele levou Cristo, ele pode te levar para passar por provações. Mas é lá, irmãos, é lá que vai haver a reconstrução. É lá que você vai acumular galardão no céu. É lá que você vai crescer espiritualmente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por mais que ela esteja doendo, só clame por misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Só isso. Mas respeite o tempo e o processo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Ainda no versículo 12, voltai à fortaleza, já lemos: ó, presos de esperança. O povo estava preso, cativo, mas havia uma esperança no coração de muitos de voltarem. Havia promessas, havia através do profeta Zacarias revelações de voltarem, e realmente voltaram. Ó, presos da esperança. O povo estava preso, o coração estava aflito, as dificuldades eram enormes, mas havia dentro deles a certeza que algo de bom estava por vir. E mesmo que você, trazendo para nós, mesmo que você hoje esteja passando por momentos difíceis, não deixe o inimigo roubar de você a certeza que há uma esperança para a sua vida. Jeremias 29:11. Há uma esperança de reconstrução, de renovação. O Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Jeremias 29:11 vai falar sobre isso, sobre essa esperança. O povo estava preso, mas tinha isso dentro do coração deles, essa certeza de que algo bom estava por vir, assim como nós também esperamos do Senhor. Amém? Ok? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que é que você está planejando para a sua vida, para esse ano? Pensou? O que é que você colocou na urna naquele dia que nós fizemos aqui um clamor? Aqueles pensamentos? Pois deixa eu dizer que pode sim acontecer. Mas o que o Senhor tem para nós é muito melhor e muito maior. O Senhor está pedindo para nós hoje para aceitar essa reconstrução.
porque o que Ele tem para você e para mim é muito melhor. Os pensamentos dEle para a sua vida é pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de prosperidade, pensamentos de comunhão. O Senhor tem grandes coisas para derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, aceite o processo de Deus na sua vida. Restauração é um processo de recuperação. Devolver, renovar, melhorar o que antes era. O que o Senhor já fez por você, Ele quer fazer muito mais. O que você está planejando, o Senhor tem coisa muito melhor para fazer. O que precisa ser restaurado na sua vida, e eu peço você que reflita, o que precisa ser melhorado na sua vida, é a sua vida financeira, é a sua vida emocional, é o seu casamento. O que é que precisa ser renovado, melhorado, restaurado? É a sua comunhão com Cristo? Tudo o que você precisa, você leva aos pés do Senhor. Só Ele pode fazer, só Ele pode restaurar. Porque se você tentar fazer isso com a sua própria força, na força do seu braço, você vai ver que não vai conseguir. É doença, você está enfermo, tem alguém enfermo, Ele é médico dos médicos, deixa o Senhor trabalhar, clama só por misericórdia. Ora, jejuma, se dedica na obra do Senhor e viva para Deus, que o melhor de Deus está por vir na sua vida. A Bíblia vai falar de grandes homens que tiveram suas vidas restauradas. A mulher na cidade de Naim teve a sua vida totalmente transformada. Aquela mulher perdeu o marido, era viúva e agora seu único filho estava morto. E ela vai saindo da cidade e junto vem entrando uma outra multidão que era Cristo com os seus discípulos e o povo que o seguia. O Senhor restaura a vida daquela mulher quando Ele traz novamente o seu filho à vida. Por quem é que você tem orado? Por quem é que você tem se posto de joelho? Por quem é que você tem clamado e não tem visto nenhuma saída? Por quem é que você tem pedido ao Senhor nas madrugadas? É alguém que precisa de uma libertação? É alguém que precisa de uma cura? O Senhor tem poder para fazer e Ele quer fazer, Ele quer libertar, quer transformar, Ele quer fazer muito mais pela sua vida e por todos que estão ao seu redor. Mas para isso Ele está pedindo de nós, deixa eu reconstruir os muros. Deixa eu refazer a tua vida. Irmãos, a construção de Deus dói. Eu não vou te enganar. Ela dói. O processo de Deus na nossa vida machuca. Mas é um machucado que cura, que transforma, que liberta e faz de você uma nova criatura. Então, se o Senhor quer mudar a sua vida, se permita ser moldado pelo Senhor. Se permita que o Senhor faça coisas novas, que o Senhor levante você como alguém grande, uma coluna forte, uma cidade edificada, e Ele seja a tua fortaleza, em nome de Jesus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Foi isso que o povo estava lutando para reconstruir algo da parte do Senhor. Que era o que o povo mais ansiava nesse tempo? Era reconstruir o templo. E um dos pontos mais importantes na construção, na reconstrução desse templo, é porque eles queriam levantar o altar a Deus. Um local para glorificar e exaltar o Senhor. Eu pergunto a você, você tem se preocupado com este altar? Você tem sido este altar? Você tem buscado ao Senhor a tempo e a fora de tempo? Você tem se colocado na brecha para adorar e servir a este Deus? O que você tem feito para melhorar a sua comunhão com o Pai? Quantas e quantas vezes Ele fala e você ouve e obedece?
Porque, irmãos, uma coisa é ser religioso e a outra coisa é servir ao Senhor como um verdadeiro servo de Deus. Você precisa entender que você foi chamado para servir, mas não estou falando de servir obra, mas servir a Ele de coração, de inteireza de coração, de todo o teu pensamento, com todo o teu ser, com toda a tua vida. Entenda que nós entramos o mês da busca pelo Espírito Santo. Daqui para frente você vai ouvir muito sobre intimidade com Deus. Porque a função do Espírito Santo é te aproximar do Senhor. Ele tem vários atributos e várias funções. Ele é uma pessoa extraordinária. Mas o principal, como Jesus disse lá em João 14, e Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Tudo que Jesus falou, o Espírito Santo está aqui agora trazendo a sua memória. Você vai entender no final deste mês que não tem como ser cheio do Espírito Santo, não tem como viver para Deus sem ter intimidade com Ele. Intimidade é muito além de vir, sentar no banco, dar 2 ou 3, glória a Deus, e voltar para casa. Intimidade vai muito além de vir aqui 3, 4 vezes no culto e voltar da mesma forma. Mas vamos deixar para as outras ministrações que vão falar especificamente sobre ele. Exemplos de homens que tiveram suas vidas restauradas. Vamos já entrar nesse ponto. O outro ponto do versículo 12 é: também hoje, já no finalzinho, não precisa colocar não, também, aí não, certo? Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Se você deixar o Senhor trabalhar na sua vida, você veio atrás de vitória, né? Para ter vitória requer obediência. Ninguém tem vitória sem obediência. Se você deixar o Senhor reconstruir o que está na nossa vida, se nós deixarmos o Senhor reconstruir, a vitória vai vir em dobro. As bênçãos vão vir e vão vir em dobro, como a Bíblia está dizendo. Deixe o Senhor trabalhar e reconstruir o que está quebrado dentro de você, em nome de Jesus. Homens que são restaurados por Deus, eu vou citar somente 2. José, após ser vendido como escravo pela sua própria família, no caso seus irmãos, e passar anos na prisão, sua vida foi restaurada. Este homem virou um líder, um governador do Egito, alguém da alta patente. Mas espera aí, José foi um menino jogado dentro de um poço, vendido como escravo. Foi para a prisão, vou resumir, ficou lá também servindo aos prisioneiros. Esse homem foi levado a um esgotamento máximo, mas o Senhor restaurou a vida de José, e agora José era um líder da mais alta patente. Veja que quando o Senhor começar a trabalhar na sua vida, eu creio que Ele já trabalha, mas se você permitir que Ele reconstrua aquelas partes em você que estão danificadas por alguma razão, a vitória que vem sobre a sua vida vem de uma forma gloriosa e em dobro. Ele vai fazer um mover grande para que o nome dele seja glorificado. Ele vai restaurar a sua vida. Antes talvez você fosse pequenininho na presença do Senhor, mas o Senhor vai restaurar e vai te fazer grande nos céus, grande no mundo espiritual, porque é lá que importa ser grande, é no mundo espiritual. Aqui nesta terra, seja pequenininho mesmo, seja humilde mesmo, mas por dentro, na questão espiritual, seja grande, forte, poderoso em Cristo Jesus. Para que o inferno olhe para você e diga: não posso mexer com esse, porque este vive de joelho, este é grande na presença do Deus dele. Se torne grande no reino espiritual. Fique pequeno aqui mesmo. Quem exalta o homem aqui é Deus. Você não precisa, entendeu?
Você fica pequeno, só buscando, só se fortalecendo, só crescendo espiritualmente como José. José não foi reivindicar nada, a não ser que ele fosse lembrado diante do rei sobre a revelação de um sonho. Só. Mas ele não foi atrás de absolutamente nenhuma riqueza. O Senhor o fez grande diante dos homens. O Senhor restaurou a vida de José de uma forma extraordinária. Assim como eu profetizo que ele restaure a sua vida em nome de Jesus. Davi também foi outro grande homem na presença do Senhor. Pecador, errou, mas espera aí. Após cometer adultério com Batseba e ordenar a morte do esposo da mesma, Urias, Davi se arrepende. Se arrepende de tudo. Quando ele se arrepende aqui, irmãos. Não é um arrependimento de boca, de vergonha, porque as pessoas estão olhando. Estou arrependido, porque as pessoas estão olhando. Não foi esse arrependimento. Ele se arrependeu aqui dentro. Ele tinha vergonha de olhar para o Senhor, espiritualmente falando. Ele tinha vergonha da presença do Senhor. Mas ele pede no Salmo 51, que foi escrito logo na época deste grande pecado: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele se arrependeu profundamente. E com este arrependimento, a vida de Davi foi restaurada, se tornou um rei melhor e agora um grande líder espiritual. E não fica por aí. Davi se tornou um homem segundo o que agradava a Deus. A restauração foi completa. Foi a glória da segunda casa, que vamos já chegar lá. Foi uma restauração absoluta. Veja que o Senhor está olhando para você e dizendo: você está se contentando com pouca coisa. Eu tenho algo maior e melhor, eu tenho preparado algo maior e melhor. Solta essa coisa pequena, porque o que Ele tem para nós é muito grande, irmãos, em nome de Jesus. Davi era um homem de carne e osso como você e eu, e o Senhor tirou lá de baixo, mesmo ele cometendo os erros dele, mas se arrependeu. O Senhor fez ele grande e poderoso sobre a terra e também no reino espiritual, a ponto de que o Jesus que nós conhecemos hoje, ele é o quê? Jesus, um dos nomes, Jesus, filho de Davi. Olha o tamanho da restauração que Deus fez na vida deste homem. Ele era um adúltero, mas se arrependeu e o Senhor transformou de uma forma que entrou na linhagem de Cristo e agora ele é conhecido como Jesus. Ele é conhecido como o Pai do nosso Senhor Jesus. É só uma maneira de falar sobre a linhagem. Jesus, filho de Davi, tá bom? É só uma maneira de falar. Então Davi foi transformado. Para concluir, que hora é ali? 9? 11? Jesus, dá-me um óculos, Senhor. Conclusão. Há uma promessa de restauração e vitória no lugar onde foi lágrimas, luta, se tornará um campo de vitória. Jerusalém foi lugar de vergonha porque foi saqueada, foi roubada, foi destruída. O povo foi levado envergonhado pelo o povo adversário. Agora o Senhor está dizendo: vai ser um lugar de vitória. Entenda que aonde você foi envergonhado, aonde você pregou sobre o amor de Deus e não deram ouvidos, e criticaram porque você ia para a igreja mais uma vez, é neste lugar que o Senhor vai te usar para curar, para libertar, para transformar. E quem antes te apontou, quem antes disse que teu Deus era fraco, o Senhor vai mostrar toda a força dele através da tua vida, em nome de Jesus. Este campo que foi tua vergonha vai se tornar o teu campo de vitória, aonde você vai ser
ainda mais restaurado. E para encerrar, Ageu 2:9 vai falar sobre o texto, tá? Eu saí do texto naquela hora só um pouquinho, mas voltei. Ageu 2:9 diz, desculpa, eu leio então. A Ábida é demais, a Ábida é demais. Se garantindo a Ábida. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que vem para você é maior e melhor. A glória que você porventura perdeu, alguma vitória que porventura você perdeu, o Senhor está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior. Aquilo que ficou para trás, esquece. O Senhor vai fazer tudo novo. É coisa nova, é vitória nova, é libertação, é transformação para a tua vida. Porque a glória desta casa agora, você antes serviu ao adversário, achava que era feliz, achava que tinha paz, isso aí ficou para trás. A glória da segunda casa, servindo e adorando a este Deus, será maior sobre a tua vida. É disso que nós devemos nos agarrar. E para encerrar, esse versículo falava sobre o templo da época, o contexto que nós estamos lendo, mas trazendo para nós tudo isso que você já chorou hoje. Se você buscar a reconstrução no Senhor, o que o Senhor vai fazer daqui para frente vai ser muito maior e muito melhor. Assim fique na posição do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Boa foi essa palavra, né? Mensagem poderosa.